Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. A partir de hoje nós estaremos iniciando uma nova série de estudos no capítulo 5 de Mateus, do versículo de 1 a 12, nas bem-aventuranças, né? E o tema geral dessa série de estudos é a verdadeira felicidade, ok? E hoje nós abordaremos a nobreza dos pobres de espírito, analisando assim a primeira bem-aventurança. Então, só para ficar claro, iniciaremos uma nova série de estudos na terça-feira. O tema dessa série é a verdadeira felicidade. E hoje nós abordaremos a primeira bem-aventurança, né? Um primeiro aspecto dessa verdadeira felicidade, que tem como tema a nobreza dos pobres de espírito. Tá bom? Vamos abrir então a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 5. Aí leremos do versículo de 1 a 12, em seguida nós oraremos. Mateus 5, vamos ler toda a porção, embora nosso estudo se concentrará apenas no versículo 3. Entretanto, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Leremos. Leiamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos orar? Bondoso e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. É o que nós te suplicamos. Sê conosco nesse momento em que estudamos a Tua Palavra e aplique aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Há uma pobreza de espírito que só reside nos espíritos mais nobres, que é o que esse texto irá nos ensinar. A verdadeira riqueza não implica em possuir tudo, mas reside na alma daquele que compreende a sua carência mais básica, que entendendo que a sua carência mais básica não é nada que esse mundo possa oferecer. A essa carência mais básica não há nada que o mundo possa dar que venha a suprir esta necessidade. Como o comentarista bíblico William Hendrickson afirmou muito bem, Deus jamais fez uma alma tão pequena que fique satisfeita com o mundo inteiro. Legal, né, essa frase dele? Deus jamais fez uma alma tão pequena que fique satisfeita com o mundo inteiro. O mundo inteiro parece muita coisa. Mas se o mundo inteiro pudesse suprir a carência que o homem tem, então o homem teria sido feito muito pequeno em relação ao que ele é, uma vez que a nossa carência só Deus pode supri-la. E o mundo inteiro é nada diante do Senhor. Ok? Hoje nós vamos estudar, então, acerca da nobreza dos pobres de espírito, que é o que ensina o versículo 3 dessa passagem. Tá bom? Dito isso, nós precisamos, de antemão, estabelecer algumas coisas previamente
previamente para os nossos estudos, né? Tanto esse quanto os estudos posteriores, tá bom? Então, algumas perguntas que irei fazer aqui de maneira bem prévia, né? São necessárias para elucidar o nosso texto, elucidar toda essa porção, tá bom? Por exemplo, a primeira coisa que é importante sabermos, a primeira indagação que deve ser feita, sobre quem Cristo está falando nesse texto. É acerca de quem? É para quem Cristo está se dirigindo. Se você analisar bem, o versículo 1 diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Veja, o texto diz que após Cristo ver as multidões, ele sobe ao monte, e os seus discípulos se aproximam dele. Então Cristo passa a ensiná-los, dizendo o que vai compor o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele compreende o capítulo 5 ao capítulo 7. Né? Esses três capítulos, capítulo 5, 6 e 7. Mas a quem Cristo está dirigindo esse sermão? Então veja, inicialmente é dito que Cristo olha para as multidões, sobe ao monte, seus discípulos se aproximam e ele passa a ensiná-los. Mas quando chegamos na conclusão do Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, no versículo 29, nós lemos que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Ok? Então, não apenas os discípulos estavam ouvindo o Sermão da Montanha, mas as multidões. Assim, o sermão alcança dois grupos: os discípulos e as multidões que estavam ao pé do monte, tá bom? Não nos interessa aqui tratar acerca quem eram esses discípulos, se eram os 12 ou se eram outros discípulos que seguia Cristo. Embora a escolha dos discípulos nós veremos mais à frente, ok? Aqui no Evangelho de Mateus, todavia num texto paralelo a esse, lá em Lucas capítulo 6, nós vemos então que este sermão, ele é proferido logo após a escolha dos 12 apóstolos. Então, de uma maneira interessante, podemos supor que Mateus organiza o seu evangelho de uma maneira bem, digamos assim, bem lógica, mais lógica do que necessariamente cronológica. Então, não temos aqui material para supormos que Cristo não estava falando para os seus 12 discípulos, simplesmente porque aqui está antes, no Evangelho de Mateus, da escolha dos 12. Uma vez que no Evangelho de Lucas, o Sermão da Montanha é logo após a escolha dos 12. Tá bom? Dito isso, vimos que esse sermão ele abrange dois grupos, discípulos e a multidão. Mas em um primeiro plano, né, o foco primário parece ser algo mais privativo aos discípulos. É interessante que esse momento ele relembra a outorga da lei lá com Moisés. Quando a multidão ela fica ao pé do monte e apenas Moisés sobe com ele, Arão e os sacerdotes. Embora o povo não suba, cabe aos discípulos, então, praticar e ensinar o povo o sermão da montanha. Então, nós temos algo aqui interessante, parecido, né? Jesus, como aquele a quem Moisés tipificava. Moisés era apenas um tipo, e como um tipo imperfeito, né, daquele que é o antítipo, isto é, aquele que é a imagem real, que é Cristo. Então, Moisés está no monte para dar lei. E é interessante que Cristo aqui sobe a um monte para ensinar adequadamente a lei que havia sido distorcida pelos fariseus. É interessante, queridos, como na nossa caminhada cristã, no desenvolvimento da nossa piedade, nós não nos contentamos com a palavra do Senhor e procuramos outros meios, outros métodos para tentar demonstrar a nossa espiritualidade. Foi isso que os fariseus fizeram com relação à lei do Senhor. Eles a deturparam, criando tradições, criando esquemas humanos, por não estarem plenamente contentes com o que Deus havia revelado.
E esse sermão, então, aqui da montanha, ele visa corrigir, não a lei, porque a lei é a lei dele, de Cristo. O próprio Cristo disse que não veio invalidar a lei, mas cumpri-la adequadamente. O que Cristo faz, então, é interpretar adequadamente a lei. Ok? E por isso é interessante que nesse momento, Cristo, ele reprise aquele momento em que a lei foi dada a Moisés, tá bom? Porque Cristo é o novo Moisés, ele é o novo Israel. Então, nele, todas as coisas, todas aquelas sombras veterotestamentárias, encontra o seu cumprimento, tá bom? Então, Cristo aqui, ele veio interpretar adequadamente a lei. Ele não veio invalidar a lei, tá bom? Ele veio para cumpri-la. Isso implica que ele veio sofrer as maldições decorrentes da lei no lugar dos transgressores, que ele veio obedecer essa lei à risca, que ele veio ensinar a lei corretamente, é isso que Cristo está fazendo aqui, e que ele veio oferecer graça para que os seus irmãos consigam, então, obedecê-la fielmente, tá bom? Então, Cristo é o profeta superior a Moisés, e ele está aqui, então, interpretando adequadamente a lei. Lembrando que o próprio Moisés, como aprendemos lá em Hebreus 11, ele viveu pela fé em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus vai afirmar que ele preferiu o opróbrio de Cristo do que todas as riquezas do Egito. Moisés viveu pela fé naquele que era o profeta, que viria substituí-lo, conforme profetizado em Deuteronômio 18, do versículo 15 a 19. Tá bom? Por que eu estou dizendo tudo isso? Tudo isso é importante para entendermos que a desobediência à lei é, sobretudo, uma ofensa contra Cristo. E os ímpios são, assim, então, duplamente culpados, pois quebram a lei e ignoram o Senhor da lei. Não é Moisés que é o Senhor da lei, né? É Cristo. Mas há uma agravante ainda aqui, para aqueles que perecem com um sinal externo do pacto, como está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a 31. Ok? Porque eles professam estar debaixo da lei, professam estar debaixo do pacto, debaixo da lei não para ser salvo pela lei, mas debaixo da lei no sentido de que a salvação obtida por meio de Cristo Jesus implica necessariamente em amor e obediência à lei. Fomos salvos para as boas obras, ok? Fomos salvos para a obediência. Então, aqueles que professam isso, mas desobedecem tudo que está aqui, vivem em rebeldia ao que Deus diz em sua lei e ao que Cristo ensina em sua lei, então a situação dele ainda é mais periclitante e terrível do que aqueles que não conhecem a lei. Embora todos, pela lei, são condenados, por isso precisam de Cristo. Tanto para serem salvos, quanto para poderem observar adequadamente a lei. Tá bom? Um segundo ponto que é importante avaliarmos aqui é: as bem-aventuranças, elas dizem respeito a uma variedade de cristãos, a uma variedade de crentes. E por que essa pergunta? Porque na prática parece que nós temos vários tipos de cristãos. Tem cristãos que são mais misericordiosos, tem cristãos que choram mais, tem cristãos que são mais humildes, outros que demonstram maior pureza, outros têm maior fome e sede de justiça. Então Cristo está tratando aqui de vários perfis de crentes? Absolutamente não. Ok? Não deve ser entendido que há um esboço aqui do perfil de alguns tipos de crentes. Mas o que é esperado é que todo cristão exiba todas essas beatitudes aqui. Afinal, a Escritura como um todo mostra que as promessas imbuídas em cada uma dessas bem-aventuranças é para todo o povo de Deus. Então, presume-se facilmente que o caráter de cada beatitude também é para cada povo de Deus, é para cada membro do povo de Deus, é para todo o povo do Senhor, tá bom? Em outras palavras, quem é que vai herdar o reino dos céus? São apenas os humildes e os perseguidos? Não.
mas todo que crê em Cristo Jesus. Ok? Quem que vai herdar a terra? Só os mansos? Não. Nós herdaremos a terra. Quem serão fartos por meio de Cristo Jesus? Só os que têm fome e sede de justiça? Também não. Quem alcançará misericórdia? Só os misericordiosos? É óbvio que não. Então, uma vez que a promessa a todas essas beatitudes é para toda a igreja, decorre também que o caráter descrito aqui é de toda a igreja. O que acontece aqui é algo meio parecido com Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, acerca do fruto do Espírito. O fruto é um só, mas ele é diverso, ok? Encontramos aqui vários atributos do caráter do crente, do cristão, mas todo cristão tem que desenvolver todos esses atributos. Então esse é um ponto que precisamos entender. Então todos nós devemos ser tudo isso aqui. Fomos salvos para sermos tudo isso aqui. Terceiro ponto importante e relevante para os nossos estudos, tanto de agora quanto posterior. Só uma classe privilegiada de pessoas consegue demonstrar essas beatitudes. Nós já vimos que essas bem-aventuranças aqui não são para vários tipos de crentes. Então isso aqui a gente já respondeu. Mas a pergunta agora é, uma vez que nem todo cristão demonstra tudo isso, significa então que essas bem-aventuranças estão tratando daqueles cristãos mais evoluídos, daqueles que são mais espirituais. Então é para esses que o texto são esses que o texto está descrevendo? Não. Esse é um dever de todo cristão e esse é o caráter de todo crente. Todo verdadeiro crente possui o Espírito Santo. Isso é para todos. John Stott vai dizer algo interessante nesse sentido. Ele fala assim, o grupo que exibe esses sinais não é um conjunto elitista, uma pequena aristocracia espiritual distante da maioria dos cristãos. Pelo contrário, as bem-aventuranças são especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada cristão deveria ser. Tá bom? Então é esperado que todos desenvolvam esse caráter aqui descrito dessas variadas formas. Tudo bem, irmãos? Dito isso, então, vamos entender o nosso texto, né? De forma não tão delongada, mas vamos entender o nosso texto aqui, pelo menos em 3 aspectos importantes. Primeira coisa que o nosso texto nos ensina, e isso aqui vai ser válido para as outras exposições, é que o nosso texto ele fala da verdadeira felicidade. E a pergunta que nós fazemos é, onde reside a verdadeira felicidade? Onde ela reside? A mais antiga referência da filosofia sobre esse tema é encontrado, né, num fragmento do texto, de um texto de Tales de Mileto, que viveu entre o ano 7 a 6 a.C., né? Para Tales de Mileto, para ele ser feliz é ter um corpo forte e são, boa saúde e a alma formada. Né? Então é ter um corpo forte e são, boa saúde e alma formada. Para Sócrates, a felicidade seria o bem da alma através da conduta justa e virtuosa. Então viva de maneira justa e virtuosa e a felicidade é decorrente disso, para Sócrates. Para o hedonismo, uma filosofia que defende que o fim da vida é o prazer, né? Para o hedonismo, a felicidade é sentir o máximo de prazer possível. Um exemplo disso pode ser visto por uma declaração de um deputado do PSOL, né? Que quando indagado sobre o que ele faria se o mundo acabasse amanhã, aí ele disse algo que descreve, né, os princípios que modela tanto o seu partido quanto a própria conduta daquele deputado. Ele disse assim, eu pediria perdão a todas as pessoas que eu feri, e aí ele segue, e sairia pedindo perdão a todo mundo, ele fala, eu acho que eu usaria todas as drogas ilícitas que eu não usei por ilicitude, e eu teria muitas relações sexuais com todo mundo que quisesse. Eu faria isso tudo antes do mundo acabar. Muito amor,
muito beijo, muita coisa, disse ele aos risos, né? Então as palavras dele é uma junção desse hedonismo, de que a vida ela só faz sentido se você usufruir o máximo de prazer possível, e também é uma junção desse hedonismo com o niilismo, de que não existe nada além dessa vida. Então não tenho que prestar contas de nada, tudo que existe é o agora. Então eu tenho que aproveitar esse momento, é o famoso carpe diem, aproveite o dia. Então ser feliz é isso, é fazer tudo aquilo que me dá prazer naquele dia. Mas, biblicamente falando, onde reside a felicidade? Algumas traduções optam por traduzir o termo grego aqui, bem-aventurados, né? Simplesmente por felizes. Felizes os que choram. É legal porque estabelece um paradoxo, né? São felizes e eles choram. Só que a expressão grega para bem-aventurança ela é muito mais profunda em seu significado. Né? Ela tem um conceito muito mais profundo do que de uma mera felicidade ou de um mero usufruto de alegria, tá bom? Como geralmente se entende, né, o conceito de felicidade. Implica sim essa palavra numa felicidade, mas uma felicidade muito mais ampla, muito mais perfeita. Ela descreve na realidade a condição de alguém que está debaixo do favor de Deus, que está debaixo da bênção do Senhor. É a pessoa abençoada. A pessoa abençoada, ela é bem-aventurada, é aquela que está debaixo do favor de Deus. É o oposto daquela pessoa que não está debaixo do favor de Deus, mas debaixo de sua ira. Tá bom? Alguns textos bíblicos nos ensinam um pouco mais sobre essa felicidade. Se você abrisse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 23, nós entenderemos que a pessoa feliz, em Lucas 10, 23, é aquela que entende o Evangelho e pratica. Diz assim, Lucas 10, 23. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. E em Lucas 11, 28, nós lemos ainda, Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, ser bem-aventurado é ouvir a palavra de Deus, é crer nela e guardá-la, isto é, e praticá-la. A Escritura também vai mostrar que a verdadeira felicidade é a condição daquele que foi justificado por meio de Cristo. João capítulo 20, versículo 29, nós lemos. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ok? E em Romanos 4, versículo 7, nós lemos ainda o seguinte. Davi disse, bem-aventurados, aí ele está citando aqui o Salmo 32, aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Está em Romanos 4, 7, mas também no Salmo 32. Ou seja, quem é a pessoa bem-aventurada? É aquela que tem o seu pecado perdoado. E aí vamos juntando as coisas, ela tem o seu pecado perdoado, ela é justificada por meio de Cristo Jesus, declarada justa, ela então crê na palavra de Deus, ela guarda a palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 19, nós ainda lemos, né? Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Isso é Apocalipse 19, 19. Apocalipse 22, 14 afirma, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Apocalipse 22, 14. Então quem é a pessoa verdadeiramente feliz? É a pessoa que está em Cristo Jesus. É aquela pessoa que creu nele, que foi justificada nele, que agora é tratada como justa diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. Não deve nada diante do tribunal de Deus por causa de Cristo. E por causa dessa justiça de Cristo, ela é santificada e alcança a glorificação, aquela condição onde nós não teremos mais nenhuma mancha do pecado. Tá bom? E assim são vários exemplos que a Escritura dá acerca de quem é a pessoa bem-aventurada. 1 de Pedro 4,14, a pessoa bem-aventurada é aquela pessoa em quem o Espírito Santo habita, o texto vai dizer.
Bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Então, a verdadeira alegria é ser habitado pelo Espírito Santo. A verdadeira alegria também é descrita na palavra de Deus como aquele que viveu e morreu no Senhor. Tá bom? Apocalipse 14, versículo 13 diz: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Apocalipse 14, 13. Então, a ideia aqui é que o homem verdadeiramente feliz é aquele que reconhece seus pecados, confessa, é justificado em Cristo Jesus, crê na palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, vive nessa dependência do Senhor, morre crendo no Senhor. Essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo. Enfim, a verdadeira felicidade, ela é descrita como estando numa condição de abençoado por Deus, debaixo do seu favor, debaixo da sua graça. Não existe, do ponto de vista bíblico, felicidade verdadeira fora desta realidade. Então o homem sempre está em busca da felicidade, né? Afinal de contas, ele foi feito para ser feliz. Mas o problema central em torno dessa temática é que a felicidade ela não deve ser o fim de vida último de uma pessoa. Então, um cristão ele não é descrito como aquele que está buscando a felicidade. Um cristão é descrito como aquele que busca ter sua vida conformada à de Cristo, que vive desejando agradar ao Senhor. Isso é impossível pelos seus méritos, e ele então consegue fazer isso apenas por graça, por meio de Cristo Jesus. E a verdadeira felicidade, então, essa é a condição do homem que vive para a glória de Deus, por meio de Cristo Jesus. Não é a resposta à primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo e do catecismo maior? Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A verdadeira felicidade não é uma busca. A verdadeira felicidade é uma consequência. Eu glorifico a Deus e o resultado disso eu sou feliz. Então eu vivo para a glória de Deus, mas isso só é possível por meio de Cristo Jesus. Eu creio nele, eu sou justificado, passo a amar a palavra dele, a praticá-la, sou habitado pelo Espírito Santo, vivo a minha vida para a glória dele, e o resultado disso, eu sou feliz. Então a felicidade ela não é o fim último da vida. A felicidade ela é consequência do fim último da vida, que é glorificar a Deus. E aí sim, usufruí-lo, gozá-lo para sempre. Tá bom? Dito isso, como é que você tem procurado aí a felicidade? Será que não é aí que está o erro? Você está buscando a todo modo ser feliz. Mas a felicidade não é o fim último da sua vida. Ela é consequência de uma vida destinada a Deus. Você lembra daquela famosa frase de Agostinho? Senhor, tu nos fizeste para ti. Aí reticências, né? Aí ele fala, nossa alma estará irrequieta enquanto não descansa em ti. Ok? Então fomos feitos para Deus. Então nós devemos buscar Deus. Encontrando Deus, alcançamos a felicidade. Porque Ele é a nossa felicidade. Salmo 16, versículo 11 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nenhum homem será feliz distante do Senhor, vivendo em rebeldia a Ele. A verdadeira felicidade é por meio dele. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto que nós abordamos aqui nessa exposição desse texto, né, no nosso estudo de hoje. Segunda coisa importante para compreendermos ainda no nosso texto é que um primeiro aspecto dessa verdadeira felicidade nos lembra exatamente como a felicidade não é o fim da vida do homem. Porque o primeiro aspecto de uma pessoa extremamente feliz é de uma pessoa que é literalmente um mendigo espiritual. Ela é pobre, ela se considera miserável espiritualmente. Então a verdadeira felicidade não é ter abundância de coisa, mas é entender que você não tem nada que possa satisfazer a sua alma. O que é então essa pobreza de espírito?
como o próprio termo já qualifica, pobreza de espírito, ela fica evidente que não é uma pobreza material, ok? Então não é material. E isso não impede de ter aplicações para essa área material, tá bom? A riqueza, ela não é um problema em si mesmo. E aí nós precisamos ter bastante cuidado aqui, porque alguns fazem uma interpretação política desse texto. Esse texto aqui ele não está defendendo que o pobre, materialmente, pela sua própria condição de pobre material, alcança o favor de Deus e a salvação, ok? Não está dizendo, lembre-se, não é por obras que somos salvos. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que esse texto não está falando isso, não significa que não tenha implicações para essa área material, tá bom? E tem implicações. A riqueza, ela não é um problema em si mesma. Ela é bênção da parte de Deus, é óbvio. Mas o rico, ele tem grandes desafios e perigos de transformar a sua riqueza em ídolos, né? O rico, ele tem muito esse perigo. Nesse sentido, as escrituras alertam várias vezes os ricos ou aqueles que estão em busca de riqueza, porque podem tratar a sua riqueza como se fosse o seu Deus. Lembre-se de Mateus 6, 24, que no contexto já vem falando, né, que nós temos que ter cuidado em saber onde nós acumulamos os tesouros, né? Mas aí no capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ok? Em Lucas 12, versículo 15, nós ainda lemos: então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então perceba, embora esse texto aqui ele não esteja falando da pobreza material, ele tem implicações para essa área. Porque geralmente pessoas para quem as riquezas se tornaram ídolos, são pessoas que não são pobres de espírito, não porque têm muito dinheiro ou muitos bens, mas porque se acham autossuficientes, se apartam do Senhor e transformam suas riquezas em ídolos. E é aqui que está o perigo. Okay? A riqueza não pode trazer felicidade. Isso nós já sabemos muito bem. O grande problema do mundo atual é imaginar que a pobreza traz. Embora alguns discursem apenas em termos virtuais acerca disso, porque ninguém quer passar tantas necessidades. São raros aqueles que entram numa vida assim, de tamanho sacrifício, em não querer ter dinheiro e não querer possuir nenhum bem, né? E os que fazem assim, geralmente, encontrando na pobreza a sua redenção. Os dois extremos é condenado na Escritura. Tanto aqueles que encontram redenção na riqueza, quanto aqueles que encontram a redenção na pobreza. A redenção nesses dois espectros não é a redenção verdadeira. E depois se demonstra em laço. Tá bom? Mas nada desse mundo pode satisfazer a alma do homem. Como disse William Hendrickson, Deus jamais fez uma alma tão pequena que fique satisfeita com o mundo inteiro. O mundo inteiro ainda é pequeno para a carência real do homem. Tá bom? Então, o que significa ser pobre de espírito? A pobreza espiritual descrita aqui, querido, se apropria da imagem da pobreza material mesmo, né? Desde o Antigo Testamento encontramos essa analogia. No princípio, as Escrituras demonstravam que ser pobre é sim passar por necessidades materiais, que o povo de Deus deveria cuidar dos pobres que havia no seu meio. Mas é interessante como essa palavra ela é usada depois para descrever uma pobreza de uma natureza mais espiritual, para descrever a alma do homem que entende que apenas Deus pode satisfazer a sua carência mais básica. John Stott explica isso afirmando que gradualmente
os necessitados não tinham outro refúgio a não ser Deus, né? Então a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. Como o pobre ele não tinha nada fisicamente, né? E a única coisa que ele dependia era do favor do Senhor, no contexto do povo judeu, onde o próprio Deus determinava que o povo acolhesse os mais pobres. Então, esse que era pobre materialmente, ele dependia tão somente do favor de Deus. Por causa disso, o termo pobre passou também a empregar, passou a descrever aquele que, mesmo tendo algumas posses deste mundo, mas eram considerados pobres se eles entendessem que apenas Deus era suficiente para satisfazer as suas necessidades. Ok? E uma forma da gente perceber essa relação é quando nós analisamos alguns textos bíblicos. Por exemplo, eu não vou ler todos, né? Nós não temos tempo, mas se você abrisse Êxodo 22, 25 e Deuteronômio 15, versículo 11, ambos os textos onde o Senhor chama a responsabilidade para o cuidado com os pobres, mostrando inclusive que sempre teremos pobres entre nós, né? E aí, nesse texto de Êxodo 22, 25 e Deuteronômio 15, 11, há vários outros, mas selecionei esses dois apenas para ilustração. Você pode perceber que aí a palavra, inclusive, é traduzida por pobre, né? Então, pobre materialmente. Então, e por que eu estou citando essas passagens? Porque nós vamos ver essas mesmas palavras empregadas nesses dois textos para definir o pobre materialmente, elas são usadas ainda no Antigo Testamento para descrever alguém pobre espiritualmente. Lá em Sofonias 3:12, nós encontramos a palavra que é traduzida por pobre em Êxodo 22, 25 e Deuteronômio 15, 11. Lá em Sofonias 3:12, dizendo o seguinte: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Um povo pobre, mas essa pobreza não era uma pobreza financeira, era uma pobreza de dependência no Senhor. No Salmo 34, versículo 6, nós lemos: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Aflito aí é o pobre, literalmente, clamou esse pobre, clamou esse miserável, clamou esse mendigo espiritual. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Lá em Isaías 66, 2, vemos essas palavras sendo traduzidas aqui para aflito também. Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quem é o homem para o qual o Senhor olhará? O aflito, literalmente, o pobre. Pobre o quê? Pobre e abatido de espírito, o necessitado. É para esse que o Senhor olha. Isaías 57, versículo 15, nós lemos: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E aqui novamente a palavra aparece para descrever aquele que é aflito, aquele que é abatido. E a mesma palavra para o pobre material que nós lemos lá em Êxodo e Deuteronômio, tá bom? Das referências de Êxodo e Deuteronômio. E ainda nesse sentido que a Escritura vai apresentar lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante, dizendo: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. É interessante porque Mateus 11, versículo 4 e 6, você vai ver esse texto sendo citado. Mateus 11, versículo 4 e 6. E olha o que... E olha o que diz o texto sagrado, né? Abra lá Isaías 61, de 1 a 3, que é o nosso texto.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, é o que diz o texto, né? E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Agora vá lá para Mateus, capítulo 11, versículo 5, diz assim. Mateus 11, versículo 5. Vou ler desde o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciai a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E aqui está é uma referência a Isaías 61, do versículo 1 em diante, que diz que pregaria as boas novas aos quebrantados. E a palavra lá quebrantados é literalmente pobres mesmo de espírito. O que é interessante também, ainda acerca dessa passagem de Isaías, é que nós vemos também lá em Isaías, lá em Lucas, capítulo 4, essa mesma passagem sendo citada de Isaías. Lucas 4, aí o versículo 18 diz assim, 17 e 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui então a Septuaginta já traduziu o texto do hebraico literalmente para pobres, né? Aqueles que são quebrantados. Enfim, queridos, o que significa então esse pobre de espírito? É aquele que é aflito, é aquele que é quebrantado, é aquele que olha para a sua situação e ele não tem como suster a sua própria causa. Ok? O pobre de espírito aqui, ele está em contraste com aquele que é chamado de rico de espírito, quando Lucas, inclusive, vai dizer, lá no capítulo 6 de Lucas, vai ter uma advertência para eles, né? Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Esses ricos aqui são os orgulhosos. Os ricos aqui são aqueles que acham que têm tudo que é suficiente para a sua vida espiritual. Né? É a semelhança da igreja de Laodiceia, quando você abre lá Apocalipse 3, versículo 15 e 17. Quando o próprio Cristo diz àquela igreja, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja achava que era rica, mas ela era pobre do ponto de vista celestial. É diferente da igreja de Esmina, que era uma igreja materialmente pobre, mas nós lemos o Senhor Jesus Cristo dizendo, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então veja, o que é essa riqueza? O que é essa pobreza espiritual? Essa pobreza espiritual diz respeito àquele esvaziar da alma, ou melhor, aquele entendimento da alma de que ela não possui nada em si inerentemente bom, que ela não pode se achegar a Deus, ela não pode usufruir a bem-aventurança, ela não pode usufruir a verdadeira felicidade, ela não pode estar na presença de Deus baseado em nada que ela possua. Tudo que nós podemos apresentar a Deus de acordo com as nossas obras é ninharia. Então nós não podemos usufruir nada de Deus com base em nada que nós venhamos possuir. Isso é pobreza, é você saber que você não tem nada a apresentar. O que nós temos é pecado, pecado sobre pecado. Nós somos maus. A nossa alma está corrompida. Somos, por natureza, totalmente depravados. Estávamos mortos. Então não podíamos fazer nada em benefício da nossa alma. Não tínhamos como agradar a Deus. Ser pobre espiritualmente é reconhecer isso, é reconhecer que nada nós trazemos em nossas mãos para dar ao Senhor.
É diferente daquele fariseu que orava de si para si, dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e de maneira arrogante. Somos mais como aquele publicano, curvado a sua cabeça, batendo no peito, ser propício a mim, pecador. Esse é o homem pobre espiritualmente. Ele não é pobre porque não haja graça de Deus para a vida dele. Ele é pobre em termos de esforço seu. Ele é pobre porque ele percebe a miséria que há nele. As nossas vestes são vestes imundas, sujas e manchadas pelo pecado. Essa é a nossa pobreza. E por que é bem-aventurado os pobres de espírito? Isto é, os mendigos. É porque eles reconhecem a sua situação. Você reconhece a sua situação? É como o aflito que nós já lemos aqui, o abatido de espírito. É para esses que vem o Evangelho. O pobre de espírito, ele é pobre espiritualmente porque ele não tem nada de si para oferecer. Mas ao mesmo tempo ele é bem-aventurado e rico. E por que ele é bem-aventurado e rico? Veja, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ele é pobre, sim, não há nada que ele possa oferecer de si. Mas ele é rico sobre um outro aspecto, porque a ele pertence o reino dos céus. Olha que interessante, olha que paradoxal. Os pobres, mendigos espirituais têm um reino dos céus. Pobre com reino. E o melhor de todos os reinos. O que é esse reino dos céus? Ok? Qual é a ideia de reino dos céus? O reino dos céus, a palavra para céus aqui, ela é usada como sinônimo para o reino de Deus. Possivelmente, alguns estudiosos que apontam isso, se era comum usar essa expressão para falar acerca do reino de Deus, porque os judeus tinham muito zelo antes, né, ao falar o nome de Deus em vão, então usava geralmente a expressão reino dos céus. Mas aqui é o próprio Cristo falando. E não teria problema ele falar reino de Deus como ele fala em outro momento. Mas possivelmente o que ocorre aqui é que é para se estabelecer um contraste mesmo entre esse mundo e o mundo celestial. Esse contraste é estabelecido na Escritura em vários momentos, né? Nesse sentido, Gerardo Voss, ele diz o seguinte, né, que o termo não significava tendo em vista o profundo significado que Jesus atribuiu, né, ao contraste entre mundo celeste e terreno, é bem provável que céu para ele era um mero rodeio formal de palavras para Deus. O termo não significava Deus em geral, mas como conhecido e revelado naquelas regiões celestiais onde havia sido a eterna morada do Senhor. Então, por isso, veja, ele é chamado Pai Nosso que estás no céu, né, o nosso Pai Celestial. Então, o reino dos céus é o reino de Deus, é o reino do nosso Pai Celestial. Cristo também mostra uma íntima relação entre o reino dos céus e a vida eterna. Por exemplo, lá em Mateus 19, e a gente já está indo caminhando aí para a nossa conclusão, lá em Mateus 19, versículo 16, nós lemos, né? Eis que alguém aproximando lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Isso é o jovem rico que pergunta a Cristo. Aí nós vemos Cristo então interpelando aquele jovem rico. O jovem rico sai triste porque não pôde fazer o que Cristo pediu para ele fazer, vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Aí olha o versículo 23. Veja, no versículo 16, o jovem rico pergunta o que deve fazer para alcançar a vida eterna. Aí no versículo 23, Cristo diz, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Está falando de quem? Daquele rico, né? Em primeiro lugar, do jovem rico, que perguntou o que tinha que fazer para alcançar a vida eterna. E aí Cristo usa reino dos céus como sinônimo de vida eterna.
Então o que é esse reino dos céus? É o reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado aqui, que caminha para a sua consumação. A ideia aqui é que todos os crentes, eles herdarão esse reino. Eles habitarão nesse reino. Não é à toa que não é o que é descrito aqui mesmo nas bem-aventuranças. Eles herdam tanto o reino dos céus quanto a própria terra. Toda a criação. O reino dos céus começa com o fato de que o próprio Senhor, o nosso Deus, já é nossa porção. É tudo que nós precisamos. Então, herdar o reino dos céus é dar essa condição abençoada de ter o Senhor dos céus e da terra como seu Senhor. De dizer como salmista no Salmo 73, né? Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Ou dizer ainda como o outro salmo, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Como Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isto é, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ou como Pedro disse para Cristo, Senhor, a quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Teu reino dos céus é teu Senhor como sua herança. É teu Senhor como seu pastor, como seu Deus, como seu rei. E apenas esses que não têm nada e reconhecem que não tem nada, que a única coisa que eles precisam é do Senhor, que só o Senhor lhe é suficiente. Esses têm aquele que é capaz de suprir verdadeiramente a alma. Que é o reino dos céus. O reino dos céus abrange muitas coisas. Ok? O reino dos céus é a vida eterna. Então é herdar tudo aquilo para o qual nós estamos caminhando. Apocalipse 1:6 diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, nós somos chamados, a igreja é chamada de sacerdócio real, literalmente um reino de sacerdotes, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo de 15 a 17, vai nos ensinar que além de nós podermos chamar o Senhor de Pai, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, tudo que nós precisamos já nos foi dado. A palavra de Deus ainda diz lá em Romanos 8, se Deus nos deu o seu próprio Filho, Ele não nos dará com Ele juntamente todas as demais coisas? Por isso nós olhamos para a Escritura e percebemos que nós participamos do reinado de Cristo. Lá em Mateus 28:18, Cristo diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele então passa essa autoridade também à igreja, mandando a igreja fazer discípulos às nações. 1 Coríntios 6:2, nós lemos que nós haveremos de julgar o mundo e os anjos. Apocalipse 2, versículo 26 a 27, nos é dito que o próprio Cristo diz que nos dará um cetro, o seu cetro de justiça. É interessante essa passagem de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 26 a 27, porque nós encontramos um paralelo interessante. Apocalipse 2, versículo 26 a 27, nos diz o seguinte, ao vencedor que guardar as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Mas quando nós olhamos para Apocalipse 12, versículo 5, Apocalipse 19, versículo 15, o Salmo 2, essa autoridade é dada a Cristo. Mas Cristo diz que essa autoridade é dada a nós. Ou seja, nós participamos do seu reinado.
Não é à toa que Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23, diz que depois de Cristo ter sido assunto aos céus, estando à destra de Deus, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, todos os principados, todas as autoridades, ele estende esse reino, dando à igreja que é o seu corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas. Cristo está enchendo todas as coisas por meio da igreja. A igreja é o seu reino de graça. Por meio da igreja, o Senhor está levando para a consumação todo o seu reino, todo o seu cosmo. A ideia inicial lá do Jardim do Éden, de encher a terra com a imagem de Deus, ela vai ser alcançada na consumação. Nós fazemos parte desse reino. Esse reino já opera hoje. Nós, os pobres, que nada temos de nós mesmos, temos esse reino. O que foi que a gente aprendeu hoje? Sobre a nobreza dos pobres de espírito. Sim, o sangue que nos cobre é muito nobre. Temos um sangue real nos cobrindo, o sangue de Cristo Jesus. Mas veja, essa promessa é para os pobres de espírito. E me permita finalizar com algumas aplicações. A primeira aplicação: dependa do Senhor. Jogue fora a sua arrogância, o seu orgulho. Pare de imaginar que você é alguma coisa. Você não é, você nada tem. Suas mãos estão vazias. Você não pode apresentar nada de si mesmo. É por causa de Cristo. É por causa do nosso Rei. É por causa daquele sangue nobre que nos cobre. E é este sangue que nos dá nobreza. O que é requerido de mim, de você, é se aproxime dele como na condição que nós realmente estamos, de pobres, de nus, de miseráveis. Pare de ser orgulhoso. Pare de ser autossuficiente. Pare de se achar muita coisa. Pare de pensar que você é grande demais, que você é inteligente demais, que você é sábio demais, que você é rico demais, que você é virtuoso demais. Você não é nada disso por si mesmo. A nossa virtude, a nossa glória, é tudo graça. Tudo de bom que nós fazemos é graça. Tudo é graça de Cristo Jesus. O que é requerido de nós? A palavra de Deus, o Senhor diz que criou os céus e a terra, mas o homem para o qual ele olhará é o aflito. E você já aprendeu que essa palavra significa pobre. É o carente. Segunda aplicação, em tempos de coronavírus, em tempos de pandemias. E esses tempos nos ensinam a depender mais de quem? Do Senhor. Sim, talvez a crise que venha por aí econômica tirará os nossos empregos, tirará a nossa estabilidade, tirará toda a nossa tranquilidade e mordomia que tivemos até então, mas ela revelará onde a nossa alma está ancorada, onde está de fato o prazer da nossa alma e o nosso contentamento. Onde é que está? Essa época de coronavírus, ela tem revelado também aqueles que dependem tão somente do Senhor. Se o Senhor for tudo o que você tem, se o Senhor for tudo o que nós temos, as circunstâncias dessa vida podem nos tirar tudo mais. Nós não sentiremos falta, porque nós temos aquilo que nos é suficiente, ou aquele que nos é suficiente. O Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Aprenda isso. Por fim, uma última aplicação. A forma como nós lidamos com a palavra de Deus. A forma como nós confiamos nos meios de graça, dado pelo Senhor. Demonstra se nós somos pobres de espírito ou não. Pare de inventar meios de tentar desenvolver a sua salvação fora das Escrituras. Se contente com o que Deus lhe deu. A salvação que Ele lhe entregou, tudo que você precisa para ser santificado está na palavra de Deus, está nos meios de graça. Aproveite a oração, aproveite a Escritura, aproveite o dia do Senhor, aproveite o jejum bíblico,
Aproveite aquilo que o próprio Deus lhe deu. Os meios de graça. As exposições que vêm da palavra de Deus por meio daqueles oficiais que Deus deu à sua igreja, aos ministros do Evangelho. Então pare de confiar nas suas próprias obras, nos seus próprios meios, nos seus próprios métodos, em métodos humanos ou qualquer outra coisa do tipo. Descanse no que Deus lhe deu. É hora de voltar para a Escritura, é hora de voltar para a leitura bíblica, é hora de voltar para o jejum, é hora de voltar para guardar o dia do Senhor, é hora de voltarmos para aqueles tesouros riquíssimos que o próprio Deus nos deu e nos contentarmos com ele, como diz 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado tudo que nos conduz para a vida e a piedade por meio do conhecimento completo do Senhor. Desprezar a palavra de Deus, desprezar a oração, desprezar os meios de graça, é se demonstrar orgulhoso, é se demonstrar soberbo espiritualmente, como se fosse rico espiritualmente. Se humilhe diante do Senhor. É para o aflito e pobre que treme diante da sua palavra que o Senhor olha. Ok? É para esses. É aqui que está a nossa riqueza. Os pobres são verdadeiramente ricos. Eles têm um reino dos céus. E esses pobres vivem de acordo com esse reino. Há uma nobreza nos pobres de espírito. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E aplica a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, está encerrado, né, o nosso estudo. Se tiver alguma pergunta, o pessoal da igreja faz lá no grupo, ou pode fazer aqui também pelo chat aqui do YouTube, e a gente vai respondendo lá pelo grupo da igreja, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um joinha aí, divulgue também, e até o dia do Senhor, né? No dia do Senhor teremos aula de EBD também por aqui. O presbítero Lucas nos trará um estudo. E à noite nós daremos sequência às exposições em Abacuque. Tá bom? Então, esteja orando para que o Senhor também nos dê o privilégio de voltarmos a nos reunir fisicamente como o corpo do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos e até mais, pessoal.